Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana Mota, sou coach e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês de como tem sido essa minha vida como coach, o que essa ferramenta trouxe para mim, para a minha vida aí de ganhos, desafios, de aprimoramento, de aprendizado, e eu resolvi compartilhar um pouquinho dessa minha história com vocês. Bem, então queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que eu acho bem legal, principalmente em relação a esse trabalho de desenvolvimento pessoal que primeiro aconteceu na minha vida. Então, hoje quando eu começo a conversar um pouco sobre coaching, quando eu começo a falar das ferramentas do coaching, sempre eu ouço assim: nossa, mas você também é coach? Nossa, tem tanto coach por aí. E é isso mesmo. E a gente vai reparando que à medida que o tempo passa, a gente vai sim ter cada dia mais coaches trabalhando. E isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho de ser coach, porque hoje eu sei o quanto essa ferramenta ela é super valiosa e importante, né? Principalmente pelos cases de sucesso que eu tenho tido com os meus clientes. Então eu tenho muito orgulho de ser coach, eu tenho muita tranquilidade realmente para falar que eu sou coach, né? E eu investi nisso. Quando eu escolhi pelo coaching, quando eu busquei uma ferramenta de aprimoramento profissional, eu estava entre fazer iniciar uma pós-graduação, uma especialização profissional, que eu já venho da área de gestão, né? Gestão empresarial, e acabou que quando eu conheci tudo que o coach representava, a história do coach, a história mundial do coach e todos os resultados que eu vi com o coach, eu falei, bem, essa ferramenta vai sim ser bem importante, principalmente no momento profissional que eu estava há 5 anos atrás. Então hoje eu posso dizer a você que eu tenho uma alegria muito grande, não só na minha vida pessoal com os ganhos do coaching, mas também de ter a possibilidade de levar isso para outras pessoas. Então sim, eu tenho muito orgulho de ser coach. E hoje o que acontece? Como em qualquer mercado, né, em qualquer outra profissão, a gente vai sim ter os coaches que se destacam, os coaches que provam, né, que trazem resultado, e aqueles coaches que estão trabalhando, que estão aí atuando e buscando o seu lugar, assim como qualquer outra área. A gente sabe que existem muitos médicos, muitos dentistas, muitos psicólogos, muitos advogados, muitos arquitetos, e é assim qualquer profissão, e não é diferente com o coach. Mas hoje o que eu vejo é que a cada dia, né, que passa, não só o profissional tem buscado mais aprimoramento, mas o cliente também tem buscado trazer mais empatia, e é aí que o resultado do processo ele acontece. Todo projeto de coaching, eu sempre falo isso para os meus clientes, ele precisa ter empatia entre o cliente e o coach. Então, se você estiver aí buscando na sua vida, se você tiver interesse em conhecer um coach, conheça vários trabalhos, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença tamanha para o seu desenvolvimento. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é o que me levou a buscar o coaching. Então eu não sei se você em alguns vídeos anteriores, em algumas informações anteriores você já sabe um pouquinho da minha história, mas eu fui para o coaching por 2 motivos. Primeiro, profissional, eu achava que eu estava precisando de aprimoramento profissional, eu buscava crescer profissionalmente e eu achava que eu tinha chegado num teto. Então eu fui buscar um aprimoramento por conta da profissão. E segundo, eu tinha uma questão pessoal com o meu casamento. Então hoje eu sei o quanto meu marido é especial, maravilhoso, mas naquele momento eu só via as diferenças. E isso também começou a me criar um certo desafio na relação. Então hoje eu consigo aprimorei não só a minha profissão, mas também o meu relacionamento conjugal. Então foi isso que me fez buscar a ferramenta de coaching. E foi grandioso, né? Hoje eu vejo que não só eu consigo aprimorar a minha relação, mas ajudar também outras pessoas no pilar conjugal e profissional, que são os 2 pontos de destaque no meu caso. Bem, o que mudou na minha vida com o coaching foram 2 coisas. Primeiro, que eu consegui destacar e identificar os desafios mais rápido. Eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei positivo, eu sempre tive um entusiasmo natural da vida, eu sempre vi a vida colorida tal, e às vezes eu não valorizava muito o problema, não fui muito de valorizar a dor,
E isso, com o coaching, eu comecei a também aprimorar. Eu comecei a separar o que era uma realidade, né? O que era verdadeiramente uma coisa que precisava da minha atenção e o que era realmente excessiva preocupação, né? Ou preocupação desnecessária. O coaching me trouxe isso, um pouco mais de equilíbrio e sabedoria para que eu defina qual que é a diferença entre uma coisa e outra, o que realmente vai me trazer um problema real ou aquilo que realmente eu posso não ter uma preocupação excessiva. A outra coisa que mudou muito na minha vida foi a questão do respirar. Eu sou ariana, eu sou super agitada, o meu perfil, né, comportamental, ele é influente e dominante, então eu penso muito rápido, eu falo muito rápido, e uma das coisas que eu também melhorei foi essa questão de conciliar a minha respiração com aquilo que eu quero fazer. Eu já acordava fazendo as coisas, eu já realizava muitas coisas em muito pouco tempo, e aí eu pecava no planejamento. Então, eu tive muitos desafios no planejamento, né? Muitas coisas não aconteceram na minha vida por falta de planejamento. Eu sempre fui uma pessoa de muita ação e aí eu precisava realmente adequar um pouco mais de planejamento, um pouco mais de plano de ação para que as coisas saíssem do jeito que eu gostaria. E isso também foi muito aprimorado com o processo de coaching. Hoje eu posso dizer que eu aplico o poder da ação na minha vida em todas as questões que eu preciso resolver. Isso também foi um ganho positivo para mim. Agora, uma outra coisa que as pessoas sempre falam para mim é a seguinte: Giovana, mas e aí, como é que está a sua vida? Você vive uma vida extraordinária, maravilhosa, sem problemas, nada acontece de diferente na sua vida? Não, não é nada disso. Eu tenho desafios tanto quanto você e todos os dias. Hoje, como eu disse, eu consigo entender melhor o que precisa da minha atenção e o que realmente eu não preciso focar naquilo para que aquilo se expanda. Mas eu continuo tendo as mesmas questões que qualquer família tem, que qualquer profissional tem. Eu passo por frustrações, eu preciso trazer resiliência para a minha vida, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso separar meu tempo, eu preciso me descansar, eu preciso cuidar de mim, porque isso é uma coisa do ser humano, né? Só que hoje uma coisa que ficou muito forte para mim é que hoje eu consigo entender o que é meu e o que é do outro. Né? Eu, por ser mulher, e a gente sabe que a mulher ela tem essa natureza, né, de querer cuidar de tudo, de querer estar perto de tudo, de querer se aproximar de tudo, ela acaba às vezes se metendo onde ela não é chamada. E isso era uma coisa que era muito natural do meu estilo de vida. Só que hoje eu separei isso. Então hoje eu consigo muito mais separar o que é meu do outro, e isso me trouxe muito mais tranquilidade, muito mais tempo, muito mais flexibilidade. Hoje eu tenho um estilo de vida que eu consigo acompanhar meus filhos, eu consigo passear com meu cachorro, eu consigo ir na academia, eu consigo meditar, eu consigo estar mais perto, né, na igreja, eu consigo ficar conversando com Deus com mais tranquilidade. E hoje eu consigo sim adequar a minha vida para aquilo que eu quero. Mas eu tenho sim frustrações, eu tenho vulnerabilidade, eu tenho problemas para resolver, contas para pagar, como qualquer pessoa tem, né? Mas o fato disso acontecer na minha vida não quer dizer que a minha vida pare por isso. E é aí que o grande pulo do gato acontece. Quando eu começo a trazer um pouco mais de inteligência emocional para a minha vida, eu consigo entender que existe um momento onde eu preciso agir e realizar e resolver problemas, e o outro momento onde eu preciso cuidar daquilo que é importante para mim. Certo? E aí sempre me perguntam uma coisa: Giovana, o que transformou a sua vida? O que realmente houve de transformação na sua vida? Bem, primeiro o meu posicionamento, certo? Então eu sou coach, eu sou mãe, eu sou esposa e eu tenho vários papéis a cumprir, a exercer na minha vida. E isso fica cada vez mais claro para mim. Ok? Porque se eu estou focada, no momento que eu sou mãe, eu estou focada na minha maternidade, eu vou ter um resultado com os meus filhos. Se eu estou ali no momento em que eu estou com meu marido, focada na minha posição de esposa, no meu papel de esposa, eu tenho um resultado com meu marido. Agora, quando tudo isso está misturado e eu estou ali tentando apagar incêndio, eu também tenho resultado.
Então isso mudou bastante. A definição de papéis na minha vida se tornou algo muito importante. Então no momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou falando com vocês. A hora que meus filhos chegarem, eu estou com os meus filhos. E isso é o que acontece. Assim como tem dia que eu trabalho das 5 da manhã até as 10 da noite, tem dia que eu também estou descansando o dia todo e eu estou focada nisso. Isso é uma coisa que transformou. Outra coisa, eu potencializei o resultado. Então antes, quando eu tinha alguma atividade para fazer, uma tarefa, um projeto, uma sessão, alguma coisa, eu ficava pensando nisso há muito tempo. Hoje não, hoje eu consigo focar mais e produzir mais em menos tempo. E isso fez uma grande diferença na minha vida. Isso causou assim um grande impacto. O que eu tenho de ganhos na minha vida? Hoje, flexibilidade e principalmente esse ajuste rápido para alguma coisa que acontece inesperadamente. Eu acho que esse é o grande desafio num mundo onde o tempo está cada vez mais escasso e a gente tem tantas coisas para fazer. Hoje eu entendo que se a gente não estiver acordado e atento àquilo que a gente realmente precisa fazer, a gente corre um risco muito grande da gente se distrair e não realizar. Então, abra seus olhos, abra seu coração e comece a agir hoje mesmo. Não se esqueça, tudo que você precisa para realizar os seus sonhos está dentro de você. Então, com algumas ferramentas interessantes, importantes e com bastante ação dirigida, você vai chegar lá. Um beijo grande e a gente se vê!